Fala, galerinha do sexto ano! Bem-vindo à videoaula de matemática comigo, a Prof. Dilcleia. Na aula de hoje, nós iremos estudar sistema de numeração decimal, que é o nosso sistema de numeração. Lembram? O objetivo proposto para esta aula é ampliar e aprimorar a compreensão das regras do sistema de numeração decimal. Você já conhece e vai tirar de letra. É só acompanhar, prof. Acompanhe aqui a nossa videoaula, que a aula está começando. Um pouco da história sobre nosso sistema de numeração. Usando um grupo de 10, os hindus desenvolveram um sistema de numeração que estabelecia a ordem de posição. Quando povoaram o norte da África e parte da Espanha, os árabes ocidentais introduziram os símbolos hindus, que deram origem aos símbolos que conhecemos hoje, os símbolos indo-arábicos, e ao sistema de numeração conhecido como sistema de numeração decimal, utilizado até hoje. Os símbolos indo-arábicos também são conhecidos como algarismos. E aqui a prof trouxe uma fotografia, não é fotografia, mas uma imagem do alcovarismo. É através deste nome, este matemático importante para a nossa história, que vem a palavrinha algarismo. Então ele foi um matemático persa, astrônomo, astrólogo, geógrafo e um estudioso da Casa da Sabedoria em Bagdá. Autor do primeiro livro árabe conhecido como Explicações Detalhadas sobre os Cálculos Hindus, ganhou tanta reputação nos países da Europa Ocidental que o seu nome se tornou sinônimo dos símbolos inventados pelos hindus. A palavra algarismo tem origem no seu nome e nós usamos até hoje isso daqui, certo? Então vem de alcovarismo, um matemático, e nós utilizamos a palavra algarismo por causa do seu nome. Então, a transformação dos símbolos indo-arábicos, que são os nossos símbolos, tá? Primeiro, ó, lá nos hindus, 300 anos antes de Cristo, eram esses símbolos que eram utilizados, tá certo? Ó, tinha lá um tracinho, dois tracinhos, três, depois um símbolo meio esquisitinho, mas certo, é divertido de desenhar. Mas olha a evolução. Já no ano 500 depois de Cristo, isso tudo se evoluiu. Olhem um pouquinho ali, se não dá ideia já dos números, dos algarismos que nós usamos ainda hoje. Essa é a evolução. Em 900 anos depois de Cristo, o povo árabe escrevia os símbolos desse jeito. Vejam como ia se transformando esses numerozinhos, né? Estes símbolos, não números, desculpa, gente. O povo árabe, em 1000 anos depois de Cristo, escrevia os símbolos assim. Observem lá que o 7, 8, 9, eles já têm uma característica parecida com o que nós usamos hoje ainda, né? Continuando, em 1400 depois de Cristo, os algarismos estavam deste formato. E agora, atualmente, os algarismos têm esse formato. O 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Então, essa é um pouquinho da história dos símbolos dos números indo-arábicos. A invenção do zero. Os primeiros que chegaram à noção de zero foram os babilônios, povo que habitou a Mesopotâmia, atual Iraque, por volta de 2500 anos antes de Cristo. Na América Central, os maias também chegaram à representação do zero e usavam várias formas para representá-lo. Os indianos conheciam a noção de vazio e empregavam a palavra shunya para representá-lo. Os árabes chamavam o zero de shur. Já na Europa, levando pelos árabes, ficou conhecido como zepirum, depois zéfiro e finalmente zero. Dos indianos aos árabes, a forma do zero mudou de um ponto para um círculo. Então, agora vem o conhecimento do zero. Na Europa, o zero encontrou forte resistência. Várias superstições e o medo do desconhecido impediam o seu uso.
Além disso, com a popularização do conhecimento do zero e dos outros algarismos indo-arábicos, havia o perigo de que qualquer um pudesse fazer contas, habilidade que até então poucos detinham. Por isso há medo disto, né? E agora trouxe assim, ó, um costume muito antigo. Você já observou que o nosso sistema de numeração é decimal, isto é, contamos sempre em grupos de 10? Esse costume vem, sobretudo, de fato de o ser humano ter aprendido a contar usando os dedos das mãos. Vejam lá, ó, 1 dedo, 2 dedinhos, 3 dedinhos, 4 dedinhos, 5 dedinhos, certo? É disto que vem a ideia. A palavra decimal é de origem latina, decem, que significa 10. É por esse motivo que o nosso sistema de numeração é chamado de sistema de numeração decimal. Mão direita e mão esquerda, 10 dedos, tá? Então essa é a relação. Vamos continuar um pouquinho da nossa história. O sistema de numeração decimal e os algarismos indo-arábicos. Vejam, tem 2 nomes. Porque o povo hindu descobre e os árabes é que colocam isso à mostra para o mundo todo, né? Muitas civilizações antigas criaram seus próprios sistemas de numeração. Um deles, criado na Índia, deu origem ao sistema de numeração que hoje usamos. Depois de aperfeiçoado, esse sistema apresentou características que o tornaram mais prático que os outros, tá? Então, por isso que a gente usa este. Agora, quais são essas características? O sistema é decimal ou de base 10, ou seja, agrupamos de 10 em 10. 10 unidades é igual a uma dezena. 10 dezenas é igual a uma centena e assim sucessivamente. 10 centenas, uma unidade de milhar. Aqui a prof trouxe a representação dos cubos dourados. Ó. O cubo, que é uma milhar, pode ser dito que ele tem 10 centenas, pode ser dito que ele tem 100 dezenas ou ainda 1000 unidades. Já a centena, que é a placa, a plaquinha, ela pode ser dita uma centena, 10 dezenas ou 100 unidades. Aí temos a dezena e a unidade. Agora, quais as características dos nossos números? As quantidades de 1 a 9 têm símbolos diferentes para representá-las. Possui um símbolo, o 0, para representar no número a ausência de unidades. Dezena, centena e etc. Com somente 10 símbolos, que nós chamamos de algarismos, é possível registrar todos os números, pois o mesmo algarismo assume valor diferente de acordo com sua posição na escrita do número. Por exemplo, 203. Ó, tem o algarismo 2, 0 e 3. É 200 mais 3. Já se eu usar o número 23, algarismo 2 e 3, 20 mais 3. Algarismos, né, em posições diferentes, tá? E agora vamos aos exercícios para ver se entendem um pouquinho. Eu preciso escrever o número formado por 4 centenas mais 6 unidades. 4 centenas. O que é centena? Vale 100. Então, 4 centenas é o número 400 mais as 6 unidades e dará o número 406. Na letra B, uma milhar mais 7 dezenas. Uma milhar é 1000. E 7 dezenas, a palavra dezena equivale a 10. Então, eu tenho 7 vezes 10, 70. 1000 mais 70, 1070. Agora a prof trouxe o contrário, eu quero que você faça a decomposição do 7046. Até na leitura a gente já fez a decomposição. Olha só, 7.000 mais 40 mais 6. E isso é feita a decomposição. Então, olhando agora aqui no quadro, vocês terão 2 coisinhas. Eu vou escrever um número qualquer. Vamos lá. O número 2000
2021. O número 2021 é formado por unidade, dezena, centena, unidade de milhar. É assim que nós temos o número. O número 2021 pode ser feita a sua decomposição como o número 2000 mais 20 mais 1. Eu posso escrever o número desse jeito, certo? E também posso fazer o contrário, ter a escrita de dezenas, centenas e unidades e você escreve o número. Combinado? Aprendido tudo? Coisas que você já sabia, algumas coisas de novidades, tá? Espero que você tenha gostado, tenha aprendido muita coisa. Caso precise, retome a videoaula de hoje. E estamos chegando ao final da nossa videoaula de hoje. Obrigado por sua atenção. Espero você na próxima videoaula, onde veremos os números naturais e daremos mais continuidade ao assunto que iniciamos hoje, tá? Tchau, tchau, um beijo no coração da Prof. Dilcleia.